Queridos amigos, bondosos irmãos do Grupo Espírita Irmã Angélica, estamos nós aqui, do Teresa d'Ávila, né, Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila, nesse momento de abraço pelo aniversário da casa. Mas antes da gente festejar, celebrar, vamos fazer uma prece. Ah, Jesus, Mestre adorado, Mestre querido de nossas vidas, estamos reunidos e o objetivo, Senhor, é a celebração de mais um ano deste ponto que te iluz, que te representa. Grupo Espírita Irmã Angélica. Abençoa, Jesus, a todos nós. Abençoa, Jesus, para que o nosso coração seja essa prece de gratidão. Abençoa, Jesus, e inspira a nossa palavra, o nosso sentimento, o nosso pensamento, para que possamos, Senhor, mais uma vez, te agradecer trabalhando, te agradecer edificando, te agradecer, Jesus, celebrando com as rosas da nossa alegria, da nossa gratidão, por mais um ano de trabalho, de elevação, de socorro, de entendimento. E assim, amado Jesus, nós rogamos permissão para, em teu nome, em nome dos guias espirituais da Casa de Irmã Angélica, em nome dos guias espirituais da Casa de Teresa d'Ávila, mas, sobretudo, em nome do amor único de Deus, que nós possamos dar por iniciado esse estudo da tarde, ou da manhã, ou da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, amigos, então nós estamos aqui nessa celebração desse aniversário. E é muito importante celebrarmos aniversário, né? Porque o aniversário a gente começa a entender como uma prova da confiança, do amor de Deus em nossas vidas. É mais um crédito, é uma carta de crédito que todos nós vamos tendo, né? E aí a gente começa, o tema pedido foi sobre as dimensões espirituais do Centro Espírita. Esse tema existe nesse livro, pela nossa querida e já saudosa Sueli Caldas Schubert. Ela nos deixa esse manancial, né, de entendimento, de orientação. Em 2006 foi o ano que ela escreveu esse livro. E a gente vai trazer alguma coisa da nossa experiência, tendo em vista a nossa estada no Leon Denis, a nossa estada no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, né, em que a gente foi aprendendo um tanto mais. Então, o primeiro ponto que a gente pode parar e pensar são os alicerces espirituais da casa. Porque é assim, né, meus amigos? Existem os alicerces materiais. E nem sempre, e a gente sabe que para a maioria de nós, na casa espírita, as coisas não são fáceis. É tijolo a tijolo, né? É centavo a centavo, almoço a almoço. A gente até brinca almoço a almoço, café a café. Tudo com muita dificuldade, é centavo a centavos que a gente vai fazendo essa edificação material. Mas essa edificação material, ela é a concretização de um projeto espiritual. E a gente nunca pode esquecer disso. Então, desde os objetivos da casa, que é um objetivo espiritual, e até a localização. E é muito interessante, eu vou trazer uma experiência de localização. Os companheiros do Centro Espírita Deus, Amor e Verdade, é uma casa encantada, e eles contam, né, da dificuldade que foi para a realização do centro. Por quê? Eles tiveram 20 e poucos aluguéis, não sei se 23 ou 25 aluguéis, até chegar à questão da casa. Porque o aluguel aumentava, eles não podiam pagar, eles iam para outra casa. E aí eles contam que os diretores, né, os primeiros fundadores do centro, eram pessoas tão modestas, mas obedientes ao plano espiritual. Então, o plano espiritual falava que a casa deveria ficar no encantado. E eles, né,
tinham a esperança que um dia eles conseguiriam um terreno, eles conseguiriam fazer essa construção. E aí eles catavam, gente, na rua, desde prego até material de construção que eles iam encontrando, eles iam guardando para o dia da construção, até que conseguiram, com muito esforço, lá o terreno, e hoje a casa está lá, é linda, né? Assim, servindo com muito cuidado, com muito carinho, aquela comunidade. Então vamos pensar bem, o local é importante. É importante. É por isso que muitas vezes as coisas não dão certo, né? Um companheiro, certa feita, chegou ao Leon Denis e falou assim: olha, eu tenho umas salas na Barra e eu quero fazer o centro espírita. E aí a pergunta do altivo foi assim: mas vem cá, qual é o objetivo da casa espírita? Ah, não sei. Qual é o mentor? Eu não sei. Aí eu, Leon Denis falou assim: então, a gente não sabe. Porque a casa espírita começa no plano espiritual. Há todo um objetivo. Eu falei aqui localização. Objetivo, gente, da casa. A gente muitas vezes quer que, por daí o doutor Bezerra tem muito cuidado quando ele fala que unificação não é a uniformização. E a gente quer que a casa seja igualzinha àquela casa tal. Só que a coluna de espíritos que dirige as casas, elas são diferentes. Mas não é de Jesus, é tudo de Jesus, sim. Mas cada um tem o seu estilo atendendo ao objetivo do trabalho. E é isso que a gente tem que estar muito atento, estar obediente a essa orientação espiritual na condução das tarefas da casa. É claro que tem orientações que são gerais para todo o movimento espírita, senão a casa não é espírita. Mas há particularidades, há detalhes que têm a ver com a direção dos trabalhos daquela casa. Haverá, e até os trabalhos que surgem. A gente lembra de determinada casa, e nessa casa, né, era só assim, o trabalho de evangelização, ela crescia. Mas os outros trabalhos, o trabalho mediúnico, era assim, era o trabalho do passe, e eles não iam à frente para outro trabalho mediúnico, outras tarefas mediúnicas. Era passe, radiação, e naquele momento, a companheira vai perguntar ao doutor Herman o que eles estavam fazendo de errado. Já que eles tinham uma evangelização enorme, né, tanto da infância quanto da juventude, mas o jovem, quase sempre, quando ele crescia, se tornava médium, ele ia atrapalhar em outras casas da redondeza. E o doutor Herman colocou assim, o doutor Herman é um dos diretores espirituais do Centro Espírita Leon Denis. E está tudo certo. O objetivo da casa de vocês é formar trabalhadores nesse excelente alicerce de evangelização que eles possuíam mesmo. Então está tudo certo. E em função da casa ter até uma creche, a casa possui uma creche, não era conveniente que houvessem trabalhos mediúnicos mais extensivos, tendo em vista o cuidado com aqueles espíritos recém-encarnados, os reencarnantes novinhos. Então, olha só, gente, como é que é o objetivo mesmo. E a partir daí, a casa continua trabalhando, e até hoje, né? É uma casa que trabalha muito, se não me engano, fica em Campos, né? Trabalha muito nessa questão da evangelização, do cuidado, do trabalho, sem... e aí tem a UPA, a irradiação, muito estudo mesmo, né? Mas não tem a atividade, por exemplo, da desobsessão ou do atendimento espiritual. Não é essa atividade, porque não é o objetivo dos fundadores e dos diretores espirituais da casa que assim aconteça, né? Então, gente, essa questão de alicerce espiritual é muito grande, né? Nos lembramos agora, e a gente até conta isso assim com graça, porque é uma graça mesmo. O Centro Espírita Irmão Clarencio, na Vila da Penha, sempre foi um centro assim, os estudos iam bem, né? Os trabalhos, e a gente até brincava, puxa vida, hein? Que beleza, hein? Vocês aí anunciam o trabalho acontece. A gente lembra que na evangelização, e a gente tem no Leon Denis a proposta da evangelização de bebês, né? Sempre teve essa proposta. Então, eles não começou logo não, porque eles não tinham um espaço organizado. E aí, aconteceu deles terem um espaço para a evangelização de bebês.
E eles anunciaram numa reunião pública: olha, a partir de agora, quem tiver bebê pode trazer para evangelização, tudo isso. Gente, na semana seguinte já tinham 10 a 12 bebês. E aí a gente fala assim, puxa, mas que povo bom, né? Tudo que eles colocam a mão cresce, o trabalho caminha bem, aquele bom olho que a gente tem, né? No bom sentido, né? Bem, e aí a casa fez 10 anos. Quando a casa fez 10 anos, o irmão Plácido, que é um dos diretores espirituais da casa, né, da Falange Francisco de Assis, ele manda uma mensagem dizendo que, na verdade, a casa já existia no plano espiritual há 110 anos. E só nos últimos 10 anos é que os trabalhadores comprometidos com o projeto resolveram colocar a mão na massa. E aí a gente começou a brigar, falou assim, então, né, com 110 anos é claro que tem que saber fazer e fazer tudo certo. Então, gente, isso é muito bom para a gente ver essa antecedência espiritual que antecede. E aí, nesse próprio livrão, né, de Mensagens Espirituais do Centro Espírita, a Sueli nos fala assim, importa ter em mente que o Centro Espírita não é a casa onde ele se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que o orienta e assessora, os objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento que o conduzem. Por isso, prescinde a obra espírita do luxo e do supérfluo para atender à simplicidade e ao conforto que a torne acolhedora. Então, a gente, quando pensa em centro, a gente muitas vezes pensa, e é natural, né? No conforto material, na edificação material, até porque a gente vê muitos templos que aprimoram esse aspecto, né? Que apresentam conforto, apresentam luxo, tudo isso, né? E aí, mas o que é a casa espírita? Ela fala, é o labor, é o trabalho que ali se desenvolve, gente. São os objetivos, as finalidades, e a gente viu com muita alegria, nesse período de pandemia, as casas funcionando. Eu mesmo tive a alegria de participar de uma live em que se trabalhou o tema da depressão, né? Quer dizer, cada um na sua casa. Mas, nesse momento, a força da casa espírita é tão grande que penetra os lares. E eu até comecei a falar, e tenho falado muito nisso. Antigamente, alguns de nós não conseguíamos chegar à casa espírita. Dava preguiça, não dava vontade, sentia mal, não vou hoje não. E muitas vezes esse pensamento era induzido e acolhido por nós por presenças espirituais, por espíritos que convivem na nossa residência, né, no nosso meio, que não gostam da doutrina, ou que não querem o nosso crescimento, o nosso adiantamento espiritual. Hoje, a doutrina, a casa espírita, penetra na nossa casa. E aí, duas alternativas. Ou eles ouvem para ver o que se falava lá, e a partir daí são envolvidos por essa atmosfera, por esse clima de objetivos, de finalidades, ou então muitos até abandonam. Então, olha o trabalho sendo feito, olha a edificação, essa casa sobre a rocha, que é a casa espírita, porque ela reproduz Jesus. E a gente lembra da casa espírita, ela replicando para nós a casa do caminho, né? Que realmente era assim, muito simples, externamente, mas com muito trabalho, com muito ideal, com muito objetivo. Aí, nesse momento, ela apresenta o quê? A qualidade dos trabalhadores espirituais. É isso, gente. A gente aqui no Teresa d'Ávila tem uma caixinha virtual. É uma caixinha virtual de preces, né? Porque também porque a casa é no terraço da nossa casa, né? Da casa física que nós moramos. Então, para entrar no centro, né? Tem que passar pela nossa casa. E a casa está numa vila. Então, tem todas as questões. A gente manteve presencial apenas o trabalho assistencial, que sai daqui, né? Que é o café com fé, o trabalho com a população de rua. E aí é o número reduzido de companheiros, né? 4 ou 5, não mais que isso, né? Mas as reuniões, assim, a gente não está mantendo, em função desse respeito ao protocolo e por ser uma residência.
Mas temos a caixinha de preces virtuais. Então, todo dia, às 6 horas da tarde, todo dia não, de segunda a sábado, temos o trabalho da irradiação e das preces. Meus amigos, e as pessoas mandam através no Google, né, daquelas planilhas, diariamente, folhas e mais folhas. E a gente imprime, a gente não lê, porque não é para ler, né? A gente imprime e coloca na caixinha. Irradiação ou prece. E diariamente é aquela questão, aquela quantidade. Pessoas até que escrevem, como se fosse uma cartinha, né? Contando o problema. E aí a gente fala assim, ué, escreve pensando como? Se ninguém vai ler, se ninguém vai responder. Ninguém encarnado. É nesse momento que a criatura crê, né, nessa qualidade, nessa assistência dos trabalhadores espirituais. E aí, Lídio Vasconcelos, né, ele fala para a gente assim, já nos encontramos no albor da Era Nova, e logo mais seremos convocados todos nós, cada um a seu turno, e cada qual na sua função, para tomarmos parte decisiva e inadiável neste grande programa que o Senhor vem traçando desde há muito, e que agora chega, no instante azado, para as reais transformações preditas pelas vozes dos céus, e que todos nós já temos a felicidade de sentir, engajados no veículo dessas realizações, como nos encontramos. Então, a gente está vendo a Casa do Ideal Espírita como uma programação de Jesus, em que essas vozes estão chegando para quê? Para esclarecer, principalmente. E esse esclarecimento consola, socorre, ajuda a gente a tomar novos rumos, novas direções. É tudo isso que vem acontecendo com a gente. E a partir daí, a gente vai ter essa escolha do mentor, né? Que, na verdade, ela vai mostrar o quê? A afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com um determinado grupo, com um determinado espírito ou com um determinado projeto, né? Alguns até colocam nome de virtudes, né? A Caminho da Luz, Fé, Esperança, Caridade, Paz, tudo isso. Mas alguns de nós temos essa questão dos mentores, que em muitas situações se apresentam. Eles se apresentam mesmo. E aí a gente fica observando como é que a casa espírita, né, ela tem recursos magnéticos de defesa. Isso é muito interessante, gente. A segurança da casa espírita, né? Ela não está em armas, ela não está em nada disso. Ela está no recursos magnéticos. E esses recursos magnéticos, eles são feitos através de quem? Através dos mentores espirituais e dos trabalhadores. E é muito interessante que nessa defesa magnética, muitas vezes são usados trabalhadores simples. Não precisa ser os trabalhadores iluminadíssimos, mas são espíritos obedientes ao bem, obedientes a esses diretores que se colocam ali para tomar conta. Eu me lembro da obra de André Luiz, de Orzil, que era um espírito, a aparência truculenta, rude, mas ele era responsável para guardar um determinado setor, impedindo, pela sua própria presença, sua própria postura, a incursão das trevas. Olha que interessante, gente. Todo mundo sendo usado na casa espírita. Mas no dia de hoje, eu gostaria muito de falar de algo que eu aprendi no Núcleo Espírita Pedro e Paulo e que aprendi bem, quer dizer, consolidou o conhecimento no Leon Denis. Quando o irmão Walter Faria, no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, ele falava das paredes duplas. Ele falava, a casa espírita tem paredes duplas. O que é isso, né? É tijolo deitado? Não, gente. É porque além das paredes materiais, existem as paredes espirituais. E essas paredes espirituais são formadas por quem? Pelo nosso fluido magnético. É isso. Os espíritos constroem, mas o material fornecido é o nosso fluido. E como é, então, que eu vou ajudar a estabelecer, a fortalecer as paredes espirituais dessa casa que me acolhe? Se eu não estou indo lá, eu posso não estar indo lá, mas eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou mentalizar a casa. Eu vou mentalizar cada setor. Eu vou mentalizar os trabalhadores.
Se a casa já está aberta para essa ou aquela atividade, né? Algumas casas estão abertas para algumas atividades e tudo, que aqueles que forem não se esqueçam de oferecer algo de si mesmo, em termos de gratidão, em termos de prece, em termos de desejo do melhor, de visualização do melhor, para a formação dessas paredes espirituais da casa espírita. Eu creio que muitos de nós, né, até por estarmos afastados presencialmente, eu tenho certeza que a gente tem esquecido disso. E aí a gente tem a liberdade, tem o tempo de acessar várias casas, vários canais, né, e fazer vários estudos, mas que a gente jamais se esqueça da casa que nos acolheu um dia. Daquela casa que nos momentos de dores, de dúvida, de até dificuldade, né? Dificuldade material e moral, de obsessões, foi a casa que nos acolheu. Então, que a gente não se esqueça dessa participação. A gente participa, naturalmente, para a conservação material. A gente participa para a pintura, para trocar um piso, para a manutenção, para que tudo ocorra de forma confortável, de forma íntegra, para a questão material. Mas que a gente não se esqueça que a gente é responsável também pela manutenção dessa ambiência psíquica, fluídica, porque com certeza, meus amigos, estando em casa ou não, realizando ou não, o trabalho de socorro, e a casa espírita é um ponto de socorro espiritual, está continuando. Ela é, como diz Emmanuel, um educandário de luz. Então, as reuniões estão acontecendo. O socorro também está acontecendo. E reunião, socorro, é para espíritos necessitados como nós. E espíritos necessitados como nós, além do fluido espiritual, que a gente muitas vezes não é tão sensível, a gente necessita desse fluido material também, que é a nossa exteriorização. E que pode ser tirado quando? Através do sono físico. A gente dorme e aí os espíritos sabem como é que podem levar e trabalhar esse fluido. Mas através do nosso momento de prece, de meditação, através da nossa adesão às atividades da casa. Meus amigos, não nos dispersemos. Temos compromisso com a casa que nos acolhe. Então, vamos participar das atividades. Vamos continuar a contribuir do jeito que pudermos. E até do jeito que não pudermos. Vamos contribuir. Vamos estar juntos. Formando esse grande feixe para quê? Para quando voltarmos ao presencial, a casa esteja, não do jeito que nós deixamos não, mas muito melhor, muito mais robustecida, para que ela simbolize sempre esse ponto de luz, esse ponto de referência, esse ponto de amor. Com toda certeza, gente. O Irmã Angélica espiritual está funcionando a todo vapor. Os médios, com toda certeza, estarão sendo convocados. E alguns de nós acorda com a lembrança e outros não têm a lembrança. Mas é interessante, parece que houve alguma coisa lá. Então, com certeza, esses amigos espirituais não têm que trabalhar porque não pega vírus, né? E a gente também, através do pensamento, através dos nossos gestos, das nossas palavras, do nosso amor, nós também poderemos estar participando dessa comemoração, desse trabalho, dessa movimentação, que na verdade vai gerando gratidão, vai agregando espíritos encarnados e desencarnados para que a casa não perca a sua função. Então é mais um aniversário, é mais um ano de confiança de Jesus em todos nós, né? Em todos nós que participamos desse projeto. E aí sempre eu falo, e por que eu trago a poesia de Alta de Souza? Porque Alta de Souza é um espírito de tanta luz que o Chico Xavier falava que quando ela chegava, ele entregava a mão e ela escrevia. Ele não se preocupava, né? Com nada, porque era uma luz, ele fala, mais forte até que a de Emmanuel. E ela tem uma poesia que é intitulada Oração do Templo Espírita,
que eu já falei uma vez na casa, mas eu me permito oferecer a todos nessa data de aniversário. Ela fala assim: ser louvado, Jesus, pela abençoada escola da verdade, em que a fé por sol te descortina, restaurando de novo a celeste doutrina em que o mundo se eleva e a vida se acrisola. Templo, celeiro, lar, aconchego, oficina, revelação, apoio, entendimento, esmola. Tudo que ampara e educa, alivia e consola, em tudo que te exalta a presença divina. Enquanto o mundo sofre e luta, anseia e avança, faze da nossa casa um pouso da esperança na construção do bem, a luz que te descerra. Aspiramos ser contigo, dia a dia, uma forja de paz que trabalha e confia, uma fonte de amor na aspereza da terra. E é isso, meus amigos. É isso que a gente deseja, né? Lembremos sempre, a casa espírita é um ponto de referência moral do planeta. Nessa hora em que faceamos tantas dificuldades, dificuldades materiais, dificuldades afetivas, dificuldades morais, tenhamos a certeza absoluta, a casa espírita, o grande foco de luz, esse farol a sinalizar para que todos aqueles carentes de amor, sedentos de consolação, de entendimento, de liberdade, possam ir a Jesus na suave expressão do vinde a mim. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E lembremos sempre, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E é por isso, Jesus, que nesse momento tão feliz, em que o nosso grupo Espírita Irmã Angélica comemora mais um aniversário, nós entregamos a casa mais uma vez em tuas mãos, Senhor. E te rogamos pelo fortalecimento, pela robustez de ânimo de todos os trabalhadores da casa, encarnados e desencarnados, para que a casa seja sempre aquela prenunciadora da esperança, de dias felizes, de dias melhores, com muita paz e muita luz sempre. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, amigos, encerrando essa nossa conversa, desejamos a todos feliz aniversário. Nesse momento, o nosso bolo será construído pela compreensão, pela alegria, pela fraternidade e será confeitado. Será recheado de amor e será confeitado por aquelas belíssimas expressões de Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Parabéns, família da Irmã Angélica. Parabéns, família espírita, por mais esse aniversário. Parabéns a Allan Kardec, por ter sido o codificador que, com tanto esforço, deixou para nós a doutrina que tem nos unido e que tem sido motivo da nossa transformação e da nossa melhoria. E parabéns, Senhor Jesus, pela grande paciência e pelo grande amor com que o Senhor tem envolvido a todos nós e com que o Senhor tem sustentado essa instituição tão importante para tantas almas, para o refazimento, para a melhoria, para a não desistência de tantas almas. Já que nesse mês de setembro, estamos no Setembro Amarelo. E agradecemos, Jesus, pela casa que tem ensinado a todos nós a valorizarmos a nossa vida como uma oportunidade abençoada que Deus está nos dando
para o nosso progresso, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento moral. Fica conosco, Senhor. Muita paz.